Olá, André aqui. E antes de mais nada, eu quero recordar que é possível assistir esse episódio também no meu canal do YouTube. Então eu deixo sempre o link aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Então se inscreve no canal, curte, compartilha. Se você optar por continuar assistindo pelo Spotify, não esquece de deixar o seu comentário, compartilhar o episódio e avaliar para eu entender se você está gostando ou não do que eu estou postando por aqui. Vocês já repararam que tem gente que se orgulha de dizer eu faço tudo pelos outros? Mas na prática isso quase nunca termina bem. Não porque fazer pelo outro seja errado, não é isso, mas é porque o excesso quase sempre cobra um preço silencioso. Então quem dá demais desorganiza a relação. No começo parece bonito, você resolve, ajuda, antecipa, banca, facilita, vira a pessoa que segura tudo. Só que sem perceber, você começa a ocupar um espaço demais aí na dinâmica. E quando um ocupa demais, o outro automaticamente ocupa de menos. E é aí que começa o problema. Porque ninguém sustenta por muito tempo, gente, uma relação onde se sente menor, devendo ou incapaz de retribuir na mesma medida. Isso não gera admiração, gera desconforto. Gera afastamento, a conta não fecha emocionalmente. Então muita gente acha que traição, afastamento ou ingratidão acontecem do nada. Mas na maioria das vezes não é do nada. É acúmulo, é um desequilíbrio que foi ali sendo construído aos poucos. Você dá demais, você resolve demais, se antecipa demais e no fundo espera que o outro retribua a altura. Só que essa expectativa ela não é falada, ela só é sentida. E aí, quando o outro não consegue corresponder, ele não necessariamente se esforça mais. Muitas vezes ele se afasta, porque é mais fácil sair do jogo do que viver com aquela sensação constante de insuficiência. É duro, mas é real. Então, dar demais pode ser uma forma disfarçada de controle, sim, tá? Parece generosidade, mas muitas vezes ela vem de um lugar de carência, de necessidade de validação, até de medo de perder. Então, você tenta garantir a relação sendo indispensável. Só que o efeito é o contrário. Quando você faz tudo, o outro não precisa fazer nada. E quando o outro não precisa fazer nada, ele também não se sente necessário. Parou para ver esse lado? E ninguém valoriza o que não precisa. É igual uma criança que ganha tudo o tempo inteiro. Não é que ela seja ingrata, é que ela nunca precisou construir valor naquilo. Então nunca existiu uma troca, nunca existiu uma espera, nunca existiu uma conquista. O excesso elimina o processo e sem processo não tem vínculo sólido. O outro ponto que pouca gente fala, o excesso cria distorção de papel. Se você entra numa relação resolvendo tudo, decidindo tudo, conduzindo tudo, você naturalmente empurra o outro para um lugar mais passivo. Depois reclama que a pessoa é imatura, frouxa, desinteressada, mas muitas vezes você foi a própria dinâmica que criou isso. Excesso de controle tende a atrair passividade, meus queridos. Excesso de entrega tende a atrair acomodação. Excesso de disponibilidade tende a atrair desvalorização. E não é sobre culpa, é sobre padrão. E tem mais uma camada. Todo excesso nasce de uma falta. Ninguém exagera à toa. Quem dá demais, muitas vezes está tentando ali compensar algo interno. Falta de reconhecimento, medo de rejeição, necessidade de ser importante, dificuldade de lidar com o vazio. Então ela entrega além da conta ali do esperado, inconscientemente. E receber de volta aquilo que nem sempre o outro tem para dar. E aí entra a frustração. Porque a pessoa só pode oferecer o que ela tem, não o que você espera. E quando essa conta não fecha, vem o discursinho clássico. Eu fiz tudo por você. Mas a relação não é sobre fazer tudo, é sobre construir junto. Equilíbrio não é frieza, é maturidade. E não é parar de ajudar, de cuidar ou de ser generoso. É entender medida, é deixar espaço para o outro agir também. É permitir que o outro também contribua. É aceitar que troca não é sobre quantidade, é sobre reciprocidade real. E nem sempre vai ser igual, mas precisa ser justo. Porque quando pesa demais para um lado só, a relação ela começa a inclinar. E uma hora ela cai. E no fim não é quanto você sustenta uma relação.
é quanto existe troca de verdade. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Porque até o excesso de coisa boa, quando passa do ponto, gente, estraga. E isso não é somente para a relação homem-mulher, relacionamento afetivo. É também para amizades, é também para a família. Então, se liga, que você tem um dia incrível. Um beijo no seu coração.